O chat dá uma despertadinha aí no terror. Opa, tudo belezura? Aqui quem fala é o Renabo e seguinte, há um tempinho atrás eu trouxe um vídeo de Ukatena, um jogo que fazia parte da coletânea de indies chamada Dread X Collection. A ideia era falar de outros projetos em vídeos sequentes, mas eu acabei engavetando tudo. Entretanto, as coisas mudaram e meus amigos, Dread X 5 lançou, e é meio ruinzinho, mas para ajudar a divulgar um pouco o projeto, eu decidi falar sobre Vestige, ou para os íntimos, Vestígio. Criado e desenvolvido por Philip Hasselbeck, desenvolvedor sueco responsável por Axis Mundi e Hellpunk Horror, que vendo alguns trailers tem muito potencial até. Eu só preciso avisar que o jogo foi streamado em live, então durante os reacts meu rosto feio vai aparecer. Eu espero que realmente não se importem com isso. Vestige começa de um jeito um pouco peculiar, isso porque já somos apresentados ao Zap. É isso aí, que se dane os textos gigantes, a nova moda é o Zap. A trama é bem simples. Os pais do protagonista vão até a Itália por um tempinho, então chamam seu filho para cuidar da casa, que aparentemente não é visitada há um tempo pelo personagem principal. Nesse momento temos a opção de responder à mãe. Eu sou idiota. Eu sei. Independente da resposta, o game se cansa de ser um Saris Missing e decide virar um point and click de investigação em cenários 3D. Honestamente, essa parte é bem interessante até, mas dá pra sentir uma falta de polimento. Por exemplo, o nosso objetivo inicial é aguar plantas. O Dread X exige um prazo para o jogo ser lançado, normalmente varia entre 10 a 20 dias de produção, então tudo isso é perdoável. E tá, mesmo assim, eu gostei da ambientação do local. Ele pode não ser o mais detalhado ou next gen, mas mesmo assim traz uma sensação de mistério. A iluminação foi muito bem implementada. As plantas servem como um tutorial também, já que podemos andar livremente pela casa e conhecer o local. E aí, Pedro, já aproveitando, não existe nenhum tipo de perigo nessa parte, o que é, no mínimo, estranho. Afinal, o personagem por algum motivo pisca, dando aquele bom e velho trauma após SCP Containment Breach, e tem também a lentidão para virar a câmera em 360 graus, que passa uma agonia de ter alguém atrás de você. Porém, como eu disse, nada acontece. Nenhum som estranho, nenhum movimento diferente, apenas um momento aguando plantas. Eu acho que a construção dessa parte é realmente boa, mas não cria expectativas, pois mais pra frente tudo isso vai ao lixo. Depois das plantas estarem aguadas, o protagonista fala que quer olhar o sótão à procura de algo de sua infância. Devemos nos lembrar que o homem não vai até lá já há algum tempinho, de acordo com a conversa pelo Zap. Na cômoda, um videogame chamado Tribox é achado, e juntando uma TV velha... Once every year, the dead can communicate with the living. To deliver their messages, one is chosen to rise from the dead and become the courier. O jogo resolve mudar completamente a sua gameplay. Abre aspas, eu amava esse jogo quando era criança. A direção, os níveis, a atmosfera, tinha algo de especial nele. E realmente tem. No jogo dentro do jogo, controlamos essa caveira de moto que precisa entregar cartas às pessoas em um tempo limite. A música, a gameplay bobinha, mas funcional, e os diálogos dos moradores recebendo uma carta de alguém já falecido eleva totalmente o nível de gameplay. Com os objetivos concluídos, podemos finalmente... Nada. Ai! Você me deixou pra morrer. Tá, devemos nos lembrar ainda que estamos em um point and click. E indo ao banheiro, vemos uma imagem de Marcos, o melhor amigo do protagonista que morreu em um acidente anos atrás. Será que esse Marcos poderia ser... Bem, o mistério foi resolvido. Marcos aparentemente é a criatura que nos assombra, mas por quê? A única maneira de descobrir o que aconteceu, infelizmente ou felizmente, é jogando. O nível 2 em sua maioria não tem nada de tão diferente, além de um portal meio estranho. Mas mesmo assim, Vestige gosta de nos deixar claro que ao nosso redor algo pode acontecer, pois é possível rotacionar a câmera. Então quer dizer que não podemos olhar por muito tempo, senão morreremos, e a criatura aparecerá sempre que estiver com os olhos fechados, né? É um bom tutorial até. Ao mesmo tempo que a mecânica deixa um jogo bobo de moto mais tenso, isso pode ser um pouco mais chato do que aparenta. Como disse, nem tudo é perfeito. O monstro aparece tantas, mas tantas vezes durante a jogatina, e o jumpscare é algo
tão barato que honestamente acaba só ficando chato mesmo. Isso é chato. Consegui. É o que eu disse antes, toda aquela atmosfera do começo é literalmente quebrada, uma vez que a cada 30 ou 40 segundos um susto seco acontece. Eu acho que se o criador tivesse um pouco mais de tempo para trabalhar nessa parte, com certeza algo melhor sairia. Mas fazer o que, né? Completando a segunda fase é necessário entrar no portal de novo, mas dessa vez aparecemos em um local totalmente diferente. Uma conversa entre Marcos e você, o protagonista, se inicia. Após um filme de terror, Marcos estava com medo de voltar sozinho para casa, então pediu ao amigo para irem juntos. O protagonista recusou e no lugar deu fones de ouvidos para escutar. Insira o disco 2. Bem, já dá pra se ter uma noção de onde essa história está chegando, né? O segundo disco, referenciando jogos antigos, tá literalmente a 2 passos de distância, de forma nem um pouco convidativa. Não existe nenhuma enrolação, só pega e coloca no videogame. A terceira fase tem uma ambientação diferente. Está nevando e o jogo está começando a quebrar. As mensagens dos vizinhos ou estão bugadas ou estão falando coisas sem sentido, como não consigo sentir minhas pernas. Tem um objetivo extra também que consiste em pular um trem. É um pouco difícil, mas eu dei conta do recado. Tudo faz sentido? Sei que a história é bem autoexplicativa, mas caso não tenha entendido, estamos sendo assombrados pelo espírito de um amigo de infância chamado Marcos. Sua morte aconteceu por conta dos fones de ouvido que o protagonista lhe deu. Não foi capaz de escutar o barulho de trem. O personagem por algum motivo esqueceu que tudo isso tinha acontecido, então por esse motivo o jogo veio à tona. Para pra pensar, é o videogame que jogavam juntos, puxando uma certa nostalgia. Existe a ideia de um morto lhe mandar um recado, querendo conversar com o vivo. E o trem barra morador na fase de neve falando que não sentia as pernas, referencia um acidente. Tudo isso foi para fazê-lo se lembrar da morte do ex-melhor amigo, que possivelmente foi suprimida por traumas. No fim, o sótão é o único local que podemos ir, que devemos ir. Nosso amigo está lá. Sem sustos, sem reação, ele não ataca, ele só sofre. Eu estou aqui, Marcos. Estou com você. Me desculpe. Eu acredito que Marcos no início queria sim a vingança, mas depois entendeu que buscava algo a mais. Queria que o protagonista se lembrasse de seus vestígios do passado. Ah, bonitinho. E é assim que Vestige acaba. Não é um dos melhores jogos que trouxe pro canal, mas definitivamente um dos que mais me surpreendeu nessa coletânea. Dread X5, na minha opinião, é claro, é um pouco fraquinho, mas esse jogo me deixou satisfeito. Realmente parece ser um experimento feito para o criador aprender mais sobre o desenvolvimento de jogos, tanto que 3 estilos de gameplay são apresentadas. Mas de qualquer forma, esse foi o vídeo, um pouco mais simples que o de costume, mas mesmo assim espero que tenham curtido. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Bem e até a próxima, né? meus amigos. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Valeu. Dificuldade pra deixar um like.